Bom, então eu sou a Maria Vitória, eu sou mestranda da Fundação do Ministério Público e o meu artigo é sobre o aquífero Guarani e a soberania estatal, os limites, possibilidades de um marco regulatório internacional para a tutela transfronteiriça da água. A ideia central desse trabalho, então, ela foi discutir o desafio de proteger um bem ambiental essencial, subterrâneo e invisível, como o aquífero Guarani, em um contexto internacional ainda pautado por uma lógica jurídica profundamente arraigada na soberania estatal. O aquífero Guarani, então, ele é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ele atravessa países da América do Sul, sejam eles o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Mas apesar da sua importância ambiental e estratégica, a sua proteção ainda é muito simbólica do que normativa. E as normas, elas existem, mas elas carecem de efetividade. Os tratados, eles foram assinados, mas não produzem mudanças estruturais. E o motivo, segundo a análise que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi, foi a governança do aquífero, ela está aprisionada à vontade política dos estados e à reafirmação reiterada da sua soberania territorial. E é aqui que a pesquisa mostra que os próprios instrumentos internacionais existentes, inclusive os mais recentes e ambientalmente orientados, ainda reproduzem um modelo jurídico em que cada estado é titular exclusivo dos recursos dentro do seu próprio território, mesmo que esses recursos eles sejam interdependentes, compartilhados e vulneráveis de forma transfronteiriça. Essa estrutura ela se confirma no percurso todo do acordo sobre o aquífero Guarani. Esse acordo ele foi assinado pelos países em 2010 e tinha grande entusiasmo diplomático na época. Ele teve um processo, só que ele teve um processo de ratificação arrastado e politicamente condicionado com o que os países gostariam. A Argentina e o Uruguai, por exemplo, eles ratificaram esse acordo logo em 2012. O Brasil apenas em 2017. E mesmo após isso, a promulgação brasileira ela só veio em 2024, o que escancara a baixa prioridade atribuída a esse tema. Já o Paraguai, por exemplo, que havia inicialmente rejeitado o acordo em razão de tensões do Mercosul, só ratificou ele em 2018, permitindo a entrada em vigor de forma formal. Não houve, portanto, um bloqueio jurídico, mas sim um desinteresse progressivo, que se acentuou à medida que as obrigações do tratado revelaram frágeis, sem sanções, sem mecanismos efetivos de resolução dos conflitos e com um conteúdo fortemente pautado na ideia de que os estados podem cooperar se assim desejarem e apenas na medida em que desejarem. Nesse ponto, o artigo propõe uma crítica conceitual. Não se trata de negar a soberania dos estados, mas de demonstrar, diante da complexibilidade ecológica contemporânea, que a soberania ela precisa ser redesenhada à luz de um dever jurídico de cooperação e corresponsabilidade. A água, especialmente a subterrânea, ela não conhece fronteiras. Ela se move lentamente, mas ela se move. E o dano causado em uma parte do aquífero pode afetar diretamente a qualidade e a disponibilidade desse recurso em outro local, em outro país. Ainda assim, o modelo atual permite que cada estado exerça o seu domínio de forma isolada, mesmo que isso leve a prejuízos coletivos. E a proposta que eu defendo no artigo é, então, um marco regulatório específico, robusto e multilateral para o aquífero Guarani. Um modelo que vá além da simples retórica diplomática e incorpore obrigações jurídicas positivas, institucionais e ambientais. Esse marco, idealmente, ele deveria combinar 3 elementos centrais.
a criação das obrigações ambientais internacionalmente vinculantes, para que os estados não tratem a cooperação como uma gestão política, mas sim como um dever jurídico, a instituição de um órgão técnico-jurídico de governança multinacional, com capacidade de monitorar, avaliar e responder a riscos de forma independente e contínua. E o terceiro, a incorporação de perspectiva transgeracional, reconhecendo que os danos causados hoje podem comprometer o abastecimento e a vida de gerações futuras. A centralidade, então, dessa proposta reside em um ponto-chave. Enquanto a vontade política continuar sendo o único motor de proteção ambiental transfronteiriça, sempre estaremos vulneráveis à instabilidade dos ciclos governamentais. Isso significa que a efetividade da proteção do aquífero exige não só um acordo de forma genérica, com normas genéricas, mas exige que os estados aceitem a limitar parte da sua autonomia em nome de um bem maior, que seria a vida. Não se trata, portanto, aqui de confrontar a soberania, mas de reconhecer que a soberania legítima é aquela exercida com responsabilidade compartilhada. A soberania, sim, nesse novo paradigma, ela deve significar não apenas o poder, mas também o dever de cooperar, o dever de preservar, o dever de pensar além daquelas fronteiras visíveis, em nome do invisível que sustenta a existência da humanidade, a água. Concluo assim afirmando que o aquífero Guarani ele é invisível aos olhos, mas não pode permanecer invisível para o direito. Sua proteção exige um novo pacto jurídico entre os povos, um pacto que não seja apenas possível, mas necessário e urgente. Então, seria isso. Muito obrigada. Essa proposta foi porque eu moro numa região de fronteira, em Santana do Livramento, onde passa abaixo de nós o aquífero Guarani. E então, desde quando... E aqui na fronteira, na época... É que esse meu artigo, eu comecei a escrever ele quando eu estava fazendo a faculdade de Relações Internacionais, tá? Que eu me formei em 2014. E então, desde 2014, eu venho estudando essa parte transnacional do aquífero Guarani. E então, o que acontece? Quando eu me formei naquela época tinha uma discussão aqui na cidade sobre a água. Se poderiam exportar a água daqui de Livramento, por ser água do aquífero, coisa e tal. Surgiu um debate no município sobre isso. E eu comecei a estudar sobre isso. Bom, terminei a faculdade e comecei a fazer um mestrado pela uma universidade americana, no qual era sobre direito e políticas públicas. E eu continuei estudando essa área do aquífero Guarani. Então, nesse mestrado, eu não fiz uma tese sobre isso na época, mas eu me lembro que eu estudei bastante sobre isso. Surgiu a possibilidade de um marco regulatório. Por quê? Porque estava se estabelecendo um marco regulatório na questão da tecnologia, que o Brasil estava fazendo parte na época. E devido a isso, devido a esse surgimento do nome marco regulatório, eu comecei a estudar para ver o que exatamente seria e se enquadraria aqui na questão da água no aquífero Guarani. E eu percebi que o Brasil ele tem vários marcos regulatórios de outras áreas. E aí me questionei sobre a possibilidade de realizar um marco regulatório na situação do aquífero. E comecei a estudar sobre isso. E vi que tinha algumas pesquisas que chegaram a mencionar a importância do marco na questão da água. Eu não cheguei a ver sobre a questão específica do aquífero, eu não achei. Mas achei doutrinadores e juristas falando sobre a questão da água como bem comum. E aí, por isso que eu escrevi o artigo, porque daí me veio essa questão de que eu poderia aplicar isso para uma realidade um pouco menor, que seria a questão apenas do aquífero e não da água do mundo em geral,
que era uma realidade que eu via aqui na situação de fronteira, e por isso que gerou toda essa indagação sobre o marco regulatório para o aquífero Guarani. Não,